Elizabeth Arrabassa tem 67 anos e ela é uma mulher que até recentemente vivia uma vida aparentemente comum no interior de São Paulo. Ela é divorciada e foi casada com Antônio Luiz Garnica e ele é ex-prefeito de Pontal, com quem teve 3 filhos. O Luiz Garnica, de 38 anos, que é um médico, a Natália Garnica, de 42 anos, uma veterinária que já faleceu, e a Viviane Garnica, de 46 anos, que é uma fisioterapeuta. À primeira vista, Elizabeth parecia uma mãe dedicada, uma mulher até carinhosa, uma pessoa comum, como qualquer outra. Porém, por trás dessa fachada, as investigações policiais revelaram um lado muito sombrio dela, com características que, segundo especialistas, podem indicar sim traços de psicopatia. Então nós vemos o que a morte da Larissa trouxe à tona, né? Trouxe à luz do dia, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Bom, a Elizabeth sempre foi descrita por conhecidos como uma mulher muito articulada, persuasiva e também, em muitos momentos, manipuladora. E essas características, que inicialmente poderiam ser vistas como traços de uma personalidade forte, de uma mulher com uma personalidade muito contundente, começaram a levantar suspeitas. Isso quando a polícia passou a investigar a sua possível ligação com uma série de mortes e também com algumas tentativas de homicídio. Na verdade, a vida da Elizabeth nunca foi de uma senhorinha pacata, como parecia para quem via de fora. A polícia descobriu que ela enfrentava vários problemas financeiros, em grande parte por causa de dívidas acumuladas pelo seu vício em jogos de azar. E esse aspecto financeiro da vida dela foi apontado posteriormente como possível motivador para alguns dos seus crimes. Mas ainda assim, ela tem uma grande habilidade de tentar manter uma imagem de senhora vulnerável e fraca, até doente, fazendo parecer que sempre ela é uma vítima da situação, uma mulher injustiçada. Mas, claro, não foi isso que foi descoberto ao longo das investigações. Na verdade, o que surpreendeu muita gente é que a Elizabeth estaria supostamente por trás de uma série de mortes, que aconteceram com pessoas da própria família dela e também com algumas amigas do seu convívio. Ou seja, estamos falando aqui de uma mulher extremamente perigosa. Mas afinal, como Elizabeth Arrabassa se tornou alvo da polícia? Todos sabem que tudo veio à tona em 2025, quando a polícia de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, começou a investigar a morte da Larissa Rodrigues, de 37 anos, que era esposa do Luiz Garnica, filho da Elizabeth Arrabassa. Eu fiz diversos vídeos sobre esse caso, eu cobri aqui, também fiz uma entrevista com o advogado da família da Larissa Rodrigues, tem tudo aqui no canal para quem quiser ver. Mas para quem não se lembra, a Larissa foi encontrada sem vida em seu apartamento na zona sul de Ribeirão Preto no dia 22 de março de 2025. A Larissa até então era uma mulher completamente saudável e ela teve uma morte um tanto quanto misteriosa. E aí o laudo do ML revelou que a causa da morte foi envenenamento por chumbinho, que é um raticida altamente tóxico. A Elizabeth e o Luiz rapidamente se tornaram os principais suspeitos, especialmente porque a Larissa planejava se divorciar do Luiz, o que poderia ter gerado conflitos familiares e também financeiros, e também pelo fato da Elizabeth ter sido a última a ver a Larissa com vida. E a morte da Larissa foi a gota d'água para que os policiais começassem a investigar mais a vida da Elizabeth Arrabassa. E aqui eles começaram a descobrir um histórico muito macabro dessa mulher, que se dizia uma senhorinha doente e debilitada. E foi apenas após a morte da Larissa que a polícia começou a investigar uma outra morte suspeita na família, que era a da Natália Garnica, filha da Elizabeth. Ela também foi encontrada sem vida em sua casa em Pontal. E isso aconteceu em 9 de fevereiro de 2025, apenas um mês antes da Larissa. Por isso que eu falo que a morte da Larissa foi o que desencadeou essa investigação, e de fato foi. Antes disso, a Elizabeth não era suspeita em nenhum outro crime que ela pode ter cometido. E adivinhem, a Elizabeth também foi a última a ver a sua filha com vida. Até então a morte da Natália não era considerada suspeita, mas após a morte da Larissa, a polícia decidiu que eles deveriam investigar mais a fundo e pediu a exumação do corpo da Natália. E com isso, o laudo do ML confirmou que ela também havia sido envenenada com chumbinho. E a partir disso, a Elizabeth passou também a ser considerada a principal suspeita desse crime. A semelhança entre os dois casos, que é o uso do mesmo veneno, a relação familiar com a Elizabeth e também as circunstâncias misteriosas das mortes, levou a polícia a aprofundar essas investigações sobre a vida da Elizabeth. Tudo fazia crer
que ela não tinha começado a cometer seus crimes apenas em 2025, do nada. Na verdade, logo começou a ser especulado que ela poderia estar atuando há muitos anos, sem ninguém saber. E o que inicialmente parecia ser uma tragédia isolada, algo que aconteceu apenas com uma pessoa da família, logo se transformou em algo muito maior. A polícia começou a receber inúmeras denúncias e relatos de outros casos envolvendo a Elizabeth, alguns deles de anos atrás. Testemunhas começaram a surgir, antigos incidentes começaram a ser ligados a Elizabeth e tudo isso está sendo reaberto e investigado pela polícia. Então a investigação logo começou a considerar que a Elizabeth sim poderia estar envolvida em diversos crimes e também tentativas de homicídio e até na morte de uma cachorrinha de estimação da própria Natália. Logo foi solicitada a prisão temporária da Elizabeth e do seu filho Luiz em conexão com a morte da Larissa, e as autoridades começaram a montar esse quebra-cabeça que apontava para um padrão de comportamento criminoso, caracterizado principalmente pela frieza dela, pela premeditação e também por uma aparente falta de compaixão, a característica aqui de um psicopata. Com isso, foram feitas análises de celulares, foram colhidos depoimentos de testemunhas que reforçaram as suspeitas de que a Elizabeth não apenas agiu sozinha em alguns casos, mas também poderia contar com os seus cúmplices, os seus 2 filhos, Luiz e Viviane, em algumas das ocasiões que eu vou narrar aqui para vocês. Ainda assim, hoje o Luiz Garnica está contra sua mãe, ele disse que ele seria o próximo a ter a vida tirada por ela, então ele está se colocando aqui numa posição de vítima, e dentro da prisão, Elizabeth escreveu aquela carta assumindo que ela poderia sim ter algo a ver com a morte da Larissa, mas que tudo teria sido um terrível engano. Ela alegou nessa carta que deu a Larissa um comprimido para dor de estômago na noite da sua morte. E segundo a Elizabeth, esse comprimido pertencia à sua falecida filha, a Natália, que supostamente teria colocado chumbinho em cápsulas de omeprazol para matar ratos em chácaras. E ela inclusive dá a entender que a Natália também teria tomado essas cápsulas. Essa carta ela escreveu dentro da prisão assim que ela soube que a Natália seria exumada. Então ela quis se adiantar aqui com uma desculpa super mal explicada para justificar a morte da sua nora e também da sua filha, pelo chumbinho, tendo ela como uma presença macabra no momento da morte das duas. Mas claro que o Ministério Público considera essa versão fantasiosa, especialmente porque a Elizabeth nunca mencionou essa história em depoimentos anteriores. Essa versão só surgiu quando ela soube que ela poderia ser acusada também da morte da sua filha. Bom, quanto à morte da Natália Garnica, um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a possível tentativa de manipulação da cena do crime. Segundo os socorristas do SAMU, a casa onde tudo aconteceu, especialmente o quarto da Natália onde ela foi encontrada, poderia ter sido limpo após a morte. A polícia suspeita que o Luiz Garnica e a Viviane, os irmãos da Natália, podem ter participado dessa limpeza do local do crime, porque eles estiveram no local após a morte da irmã. E isso iria configurar aqui em fraude processual. Está sendo feita uma análise da atividade telefônica da Viviane para apurar todas essas informações e é confirmado que ela chegou à casa da sua irmã após o ocorrido. E o mesmo ocorreu na morte da Larissa. A Viviane também esteve com Luiz Garnica no apartamento e também tentaram limpar o local. Então os 2 crimes são praticamente idênticos, só muda a pessoa e o local. O modus operandi é igualzinho. Tanto da Elizabeth Arrabassa, que esteve no local no momento da morte, quanto dos 2 supostos cúmplices, da Viviane e do Luiz Garnica, que chegaram logo após tudo acontecer e tentaram limpar o local do crime. A investigação da morte da Natália ainda está em curso e o depoimento da equipe do SAMU apontou algumas inconsistências no depoimento da Elizabeth e do Luiz. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado por um agente funerário, a Natália Garnica foi encontrada morta em casa na cidade de Pontal à 00:15 do dia 9 de fevereiro de 2025. Porém, os socorristas e os familiares da vítima descreveram de modo completamente diferente esse mesmo episódio. A versão dos socorristas é uma e dos familiares é outra. A técnica de enfermagem que liderou a ocorrência contou que a equipe foi acionada por volta das 10 horas da noite para um atendimento de um possível óbito. E esse relato dela indica a primeira contradição na versão dos familiares. Isso porque a Elizabeth afirmou no seu interrogatório que era quase meia-noite quando notou que a sua filha estava passando mal. E também a técnica de enfermagem disse que quando chegou na casa foi atendida pelo irmão da vítima,
pelo Luiz Garnica. E ele se identificou como médico e ele falou também que já tinha se dado conta que a sua irmã estava morta. A socorrista então detalhou como a equipe encontrou a Natália. Ela estaria sentada na cama com as costas apoiadas na cabeceira, com a boca semiaberta e as mãos sobre as coxas e as pernas estendidas. Então ela estaria sentada na cama, com as pernas em cima da cama. Mas o Luiz deu outra versão dos fatos. Ele falou que a Natália estava deitada e não sentada. E essa é uma inconsistência. O modo como o corpo da Natália foi encontrado, pela técnica de enfermagem, elimina qualquer hipótese de que a Natália tenha passado por tentativas de reanimação, indicando que o Luiz pode ter mentido sobre isso também, porque ele falou que tentou prestar socorro, mas aparentemente mentira. De acordo com a socorrista, o Luiz estava muito calmo no momento da ocorrência, porém a irmã dele, a Viviane Garnica, estava desesperada. A técnica também afirmou que não havia sangue, fezes, vômitos nem urina ali na cena do crime, que o corpo estava completamente limpo, assim como as roupas, contrariando também o discurso do Luiz à polícia. O Luiz falou que a sua irmã estava urinada, tinha urina no lençol e tinha cheiro de fezes. E quanto ao crime contra a Natália, a motivação, segundo a polícia, pode estar ligado a questões financeiras também. Isso porque a Elizabeth enfrentava dívidas de R$320 mil em empréstimos bancários. Então ela fazia esses empréstimos para que assim ela continuasse jogando. E a irmã da Elizabeth deu uma entrevista dizendo que certa vez a Elizabeth entrou em contato com ela oferecendo que ela comprasse parte da sua herança. E ela falou que ainda bem que ela não aceitou e nem se encontrou com a Elizabeth depois disso, porque ela também poderia ser uma vítima, segundo as palavras da irmã da Elizabeth. E teve também a morte da cachorrinha Babi, que aconteceu dias antes da morte da Natália. A polícia realizou a exumação do corpo do animal e o laudo toxicológico ainda está pendente, mas a suspeita é que a Babi também tenha sido envenenada, possivelmente com chumbinho, o que indicaria um padrão no uso desse veneno pela Elizabeth. E o envenenamento dessa cachorra pode ter sido um teste para que ela avaliasse como esse veneno se comporta no corpo das suas vítimas. E agora tem mais acusações contra a Elizabeth. Acontece que agora ela está sendo acusada de tentativa de homicídio contra uma amiga, e essa tentativa teria ocorrido em 2018, há cerca de 7 anos. Ela teria tentado tirar a vida dessa amiga que morava na cidade de Pontal. Essa amiga da Elizabeth falou para a polícia que ela também pode ter sido quase uma vítima da Elizabeth. Essa mulher relatou em seu depoimento que a Elizabeth ofereceu a ela uma joia para que ela comprasse, mas ela se recusou, e a Elizabeth então foi pegar essa joia de volta. Durante esse encontro das duas, a mulher mencionou estar com dor de cabeça para Elizabeth, e então a Elizabeth ofereceu a ela um comprimido. Após tomar esse comprimido, a vítima começou a passar mal e foi internada em coma, mas ela conseguiu sobreviver. Diante desse relato, a polícia reabriu esse caso, com base no depoimento da vítima, e ela forneceu também documentos hospitalares, e esses documentos estão sendo analisados por peritos da polícia científica, para determinar se o quadro clínico dessa mulher é compatível também com envenenamento por chumbinho. Então vemos que realmente nós podemos estar diante de uma serial killer brasileira com modus operandi muito bem estabelecido. Uma senhorinha que à primeira vista parece completamente indefesa, mas não termina por aí, tem mais, que é a morte suspeita de uma amiga da Elizabeth que aconteceu em 2016, há 9 anos. Foi aberto agora outro inquérito para investigar a morte dessa mulher, também amiga da Elizabeth. Ela foi encontrada morta em sua casa há 9 anos. Segundo a polícia, a vítima, que tinha uma idade mais avançada, tinha uma boa saúde e não apresentava problemas médicos. Porém, o profissional que realizou a verificação do óbito observou sinais que levantaram suspeitas de envenenamento, possivelmente também por chumbinho. E na época, como não havia marcas externas ou então suspeitas claras, o caso acabou não sendo investigado como um crime, sim como uma morte natural. Mas agora, com essas novas denúncias contra Elizabeth, a polícia planeja pedir a exumação do corpo dessa mulher para realizar novos exames e determinar exatamente a causa da morte. Além desses casos mencionados, a polícia também está apurando outras denúncias que indicam que a Elizabeth pode estar envolvida em mais crimes. Uma testemunha relatou ter passado mal após tomar um chá oferecido pela Elizabeth. A polícia está coletando documentos hospitalares e também depoimentos para determinar se esse caso segue o mesmo padrão de envenenamento.
e a Elizabeth está sob todas essas suspeitas. E todos esses relatos reforçam a hipótese de que a Elizabeth pode ter agido de forma sistemática por anos, escolhendo vítimas em seu círculo próximo como familiares e amigos e usando a sua posição de confiança para cometer esses crimes sem levantar quaisquer suspeitas. Agora, será que a Elizabeth realmente é uma serial killer? E como uma mulher idosa conseguiu manter esses crimes em segredo por tanto tempo? Para responder a essas perguntas, vamos entender um pouco o que define um serial killer e como o perfil da Elizabeth se alinha com essas características.